Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Amém. E é de Deus, querido. Hoje o pastor estaria ministrando, mas houve uns imprevistos, ele não estava muito bem. E quando foi umas 3 e pouco, ele falou: bispo, hoje eu não posso pregar. Falei: não tem problema. E aí eu falei: Senhor, e agora? O que o Senhor deseja que eu compartilhe com a tua igreja? E o Senhor me deu algo poderoso para compartilhar com vocês. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo em Zacarias capítulo 4. Zacarias 4, fica antes de Malaquias. Você encontrou Malaquias? Você volta, você vai encontrar Zacarias no capítulo 4. As quartas-feiras têm sido de avivamento, de renovo, de enchimento do Espírito Santo. E nós temos compartilhado revelações sagradas nessas quartas-feiras. E a gente costuma dizer que quem não vem, não é que a pessoa perde, mas ela deixa de ganhar. E que bom que você veio. Eu sei que é uma luta, meio de semana, muitas vezes para estar aqui. Zacarias 4, o verso 6. Zacarias 4, verso 6. Eu sei que o Senhor há de honrar a sua fé. E é muito importante a gente, no meio da semana, a gente parar um momento para nos abastecer da palavra, para poder aprender mais da palavra de Deus. Zacarias 4, verso 6. Quem encontrou, diga glória a Deus. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Eu vou ler nessa versão aqui da projeção, que essa outra aqui minha está um pouco diferente. Zacarias 4, verso 6 diz assim: então ele respondeu e falou-me, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, não por quê? Por força, nem por poder, em outras versões fala por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos... Quem é que está dizendo? O Senhor dos exércitos. Feche os teus olhos por um momento, curve sua cabeça, repita essa oração comigo, diga: Senhor Jesus, fala comigo, através da tua palavra. Diga: Espírito Santo, ministra o meu coração, repreenda toda distração, tudo aquilo que tenta impedir de eu ouvir a tua voz. É o que eu peço, desde já te agradeço em nome de Jesus. Você que crê diz amém. Levante sua cabeça, olhe para mim e ouça atentamente. Quando o povo de Israel, eles retornam do cativeiro babilônico, eles passaram 70 anos como escravo. Quando eles retornam, eles estavam tristes, porque eles não conseguiam reconstruir o templo, por oposição externa e por falta de recurso financeiro. O povo judeu, eles são extremamente voltados para Deus. E eles ficam tristes quando eles não conseguem fazer algo para Deus por conta de recursos materiais. Porque eles sabem que Deus é dono do ouro e da prata. E então a Bíblia vai dizer que o Senhor levanta o profeta Zacarias para levar uma palavra a Zorobabel. Zorobabel não é uma mulher, é o nome de um homem. Zorobabel, ele era governador de Israel, ele estava como governador naquele tempo. E veio a palavra a Zorobabel, o Senhor dizendo: assim diz o Senhor, que não será por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Deus estava dizendo que o templo dele seria levantado. Deus estava dizendo que a obra dele seria feita. Só que Deus está dizendo que a obra dele será feita não com força. A obra de Deus não vai ser feita com força. Você pode dizer isso comigo? Diga: a obra de Deus não será feita com força. Deus está dizendo que não é na força que nós vamos fazer a obra de Deus. Eu estou dizendo na força humana. E nós temos que nos atentar para isso.
Você tem que se atentar para isso, porque talvez você está querendo fazer a obra de Deus na sua força, no poder do seu braço. E a Bíblia está dizendo que não é por força, porque toda vez que a gente tenta fazer a obra de Deus por força, vai gerar frustração, vai gerar decepção. Eu lembro da história de Moisés. Moisés nasceu com um propósito, ser libertador de Israel, sim ou não? Sim. Só que quando Moisés vê o egípcio batendo, espancando um israelita, quando Moisés vê um dos seus compatriotas, quando Moisés vê um egípcio espancando alguém do seu povo, da nação de Israel, Moisés vai lá e mata o egípcio, na força. Ele vai lá e consegue libertar aquele israelense da mão do egípcio, mas ele libertou com força, com a força do braço, e por conta disso ele vai ter que fugir e ficar 40 anos escondido, porque ele agiu na força do braço. Entenda isso. Muitas das vezes a gente quer fazer as coisas para Deus, só que as coisas para Deus não pode ser na nossa força, não pode ser no nosso instinto natural. Deus está dizendo: a minha obra, o que eu tenho para fazer na sua vida, o que Deus tem para fazer através de você, não vai ser por força. Deus está dizendo para você: o que eu vou fazer através da sua vida, não vai ser através da sua força, não vai ser através do seu braço, não vai ser através da sua inteligência, da sua sabedoria. O que Deus está dizendo é que não é por força humana que a gente faz a obra de Deus. Eu lembro da história de Abraão. Deus havia prometido a Abraão um filho, sim ou não? E Abraão, na força humana, ele resolveu deitar-se com oferecido pela esposa, né? A esposa ofereceu a sua escrava Agar, e Abraão teve um filho com Agar. Era promessa de Deus Abraão ter um filho, mas não era na força dele, não era do jeito dele, não era da maneira dele. E talvez muitas das vezes a gente se pega como Abraão, querendo dar um jeitinho, querendo ajudar Deus. Não, eu vou fazer isso aqui porque Deus vai ser ajudado por mim. Deus está dizendo para você: não é do seu jeito, não é na sua força. Abraão foi lá e teve um filho com Agar, e a promessa de Deus não se cumpriu por conta da força de Abraão. E Deus, com o passar do tempo, Deus deu um filho a Abraão, através da sua esposa, que era Sara. E você está esperando a promessa de Deus, e você diz: já faz tanto tempo que eu estou na igreja, já faz tanto tempo que eu estou na obra, e eu não estou vendo aquilo que Deus me prometeu, eu não estou vendo aquilo que o Senhor me falou. E Deus quer que você entenda, Deus quer que nós venhamos entender, a promessa dele vai se cumprir na sua vida. Você crê nisso? A promessa de Deus vai se cumprir na sua vida, mas não é na força, não é na força humana. Eu lembro da história de Pedro, e o Senhor Jesus estava sendo preso, e Pedro tentou defender Jesus, puxou uma espada e cortou a orelha do soldado. E Jesus disse: não é na espada, Pedro, não é nessa força. E eu sei que muitas das vezes você quer defender Jesus, e você está batendo boca com as pessoas por causa de Jesus. E Jesus está dizendo: não é na força que você vai conseguir convencer as pessoas, não é ferindo as pessoas, não é machucando as pessoas, não é desse jeito. Deus quer que a gente entenda, querido, o que Deus vai fazer através da sua vida, a obra de Deus que Ele tem para realizar através de você, não é por força. Diga comigo, diga: a obra de Deus não é por força.
E o Senhor Deus vai dizer mais, dizendo: não é por violência, não é com guerra, não é com divisão. E quantas são as pessoas que têm chamado de Deus, e elas apressam em ver o chamado se cumprir, e muitas vezes criam guerras, e muitas vezes criam divisões, porque elas dizem: não, eu já vi pessoas, ou uma pessoa que diz: oh, eu queria tanto estar na frente da obra. E então essa pessoa criou divisões, criou guerras dentro da igreja, e ela resolveu ir para outra igreja, e lá na outra igreja essa pessoa encontrou frustrações, e essa pessoa lutou para aqui, lutou para acolá, e hoje essa pessoa não quer mais nem saber do chamado. Por quê, bicho? Porque essa pessoa quis forçar a porta. E tem hora que é assim comigo, tem hora que é assim com você. A gente sabe que Deus tem algo para nós, a gente sabe que tem uma porta para a gente, mas essa porta não abre. E muitas vezes a gente quer forçar a porta, muitas vezes a gente quer usar a violência para abrir a porta. E o que Deus está dizendo é que a porta que Ele vai abrir na sua vida, a porta que Deus vai abrir no seu ministério, a porta que Deus vai abrir na sua vida financeira, a porta que Deus vai abrir na sua casa, não é com violência. Você não vai precisar fazer força. Se você está fazendo força para abrir algo, se você está forçando para que algo aconteça na sua vida, isso não é de Deus. Se você está forçando uma porta para prosperar, essa porta não é para você. Ou talvez ainda não seja o tempo dessa porta se abrir. O povo precisava reconstruir o templo. Só que veio a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor está vindo para você nessa noite. Não é por força e nem por violência. E o tema dessa ministração que o Senhor me deu para você é: não faça nada sem o Espírito Santo. Diga comigo, diga: não faça nada sem o Espírito Santo. Não faça nada sem o Espírito Santo. Abre para mim, Mateus, por gentileza, Gênesis 1:2. Acompanhe comigo aqui na projeção. Ouça isso aqui. Toda obra de Deus, tudo que Deus fez e está fazendo, tudo começou com a ação do Espírito Santo. Nada acontece sem a atuação do Espírito Santo. Se tem algo que está acontecendo que o Espírito Santo não iniciou, isso não é de Deus. Se tem algo, ou tem alguma obra que foi começada, que não foi o Espírito Santo que começou aquela obra, essa obra não é de Deus. Se tem algo na sua vida que aconteceu, mas que não foi o Espírito Santo que começou, isso não é de Deus, não é um plano, não é um projeto de Deus. Porque tudo na Bíblia, desde o início até o fim, todas as coisas, desde a criação até o fim do mundo, tudo o Espírito Santo está iniciando, tudo o Espírito Santo está começando. A obra quem faz é o Espírito Santo, a obra quem começa é o Espírito Santo. Por isso que você não pode fazer nada sem o Espírito Santo. Não faça nada sem o Espírito Santo. Gênesis 1:2 diz assim: e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. E quem é que estava lá? O Espírito de Deus, o Espírito Santo. No início de tudo ele estava lá, e ele se movia sobre a face o Espírito Santo estava ali, em meio ao caos, às trevas, em meio ao mundo sem forma. Não tinha forma, mas o Espírito Santo já estava se movendo. Ao verso 3: e disse Deus: haja luz, e houve luz. E isso só pôde acontecer porque o Espírito Santo estava lá. Abre para mim, por gentileza. Nós vamos ver isso na vida de Jesus. Lucas capítulo 4, verso 1. No início da criação, quem é que estava lá?
O Espírito Santo. E tudo que Deus fazia por meio do seu Espírito. Os profetas, eles só faziam uma obra de Deus porque o Espírito de Deus vinha. Lucas 4, verso 1 diz assim: e Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi conduzido pelo Espírito Santo. Olha aqui para mim. Vamos abrir também aqui no ministério de Jesus, Lucas 4,18. Aí fala do batismo, é quando ele foi batizado. Aí no Lucas 4,18 assim: Jesus abriu a Bíblia no templo e disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele enviou-me para curar os quebrantados de coração, para pregar libertação aos cativos e restauração das vistas aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos. E Jesus tinha 30 anos de idade, e ainda não tinha começado o seu ministério. 30 anos de idade, Jesus ainda estava ali, aguardando quem? O Espírito Santo. E ele foi até o Jordão para ser batizado por João Batista. E quando Jesus está sendo batizado por João Batista, o Espírito Santo vem sobre ele. O Espírito Santo vem sobre Jesus. E quando Jesus recebe o Espírito Santo, agora ele é conduzido pelo Espírito Santo. O ministério de Jesus começa quando ele recebe o Espírito Santo. O ministério de Jesus se inicia quando o Espírito Santo está presente. Aí agora o Espírito Santo vai conduzir ele ao deserto, para ser provado, para ser tentado. E ali no deserto ele vence Satanás, amém? Mas ele só foi enfrentar o diabo porque o Espírito Santo estava com ele. Ele só foi para essa batalha porque o Espírito de Deus conduziu ele. Jesus não foi enfrentar o diabo porque disse: eu vou enfrentar o diabo. Não, o Espírito de Deus conduziu ele. Quantos me compreendem? E você quer pregar, mas não pregue se o Espírito Santo não te conduzir. E você quer evangelizar, não vá se o Espírito Santo não te conduzir, porque senão você pode estar fazendo na força, ou senão você pode estar fazendo por violência. Mas quando o Espírito Santo te leva, tudo fica mais fácil, sim ou não? E eu só disse hoje, eu disse: Deus, o que o Senhor quer que eu pregue? Já teve épocas que quando eu sabia que eu não iria pregar, que eu iria pregar em cima da hora, assim, eu entrava em parafuso. E eu dizia: meu Deus, e agora o que é que eu vou pregar? Meu Deus, e lia a Bíblia, e caçava, e procurava, e não achava nada. Hoje é diferente. Eu entendi: se o Espírito Santo não direcionar, não faça. E se Deus não tivesse me dado a palavra, eu vinha para aqui, até Ele me dar a palavra, e ficaria em paz, e subiria sem a palavra, mas eu deixaria Ele me guiar. E se não fosse eu que iria pregar, Ele iria dizer: fulano. E então a palavra ia ser ministrada, amém? E o que Ele me revelou hoje foi tão forte, em poucos minutos, é o que eu estou compartilhando com você. Não faça nada sem o Espírito Santo. Jesus começa o seu ministério, mas Ele só começa o ministério dele por quê? Porque o Espírito Santo estava lá, porque o Espírito Santo iniciou. Quem conduziu Jesus foi o Espírito Santo. Quem guiava Jesus era o Espírito Santo. Jesus disse: eu expulso os demônios, eu expulso pelo poder do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo, diga glória a Deus por isso. Abre para mim Atos 1:8. A igreja só começou, sabe por quê? Porque o Espírito Santo veio. Atos 1:8 diz assim. Abre no 7, por gentileza. Volta o versículo 7. O 6. Deixa no 8 mesmo. 1:8 diz assim, ó: mas recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito
Quando o Espírito Santo, Jesus estava dizendo para eles, quando o Espírito Santo vier, vocês vão receber o quê? Poder. Vocês serão minhas testemunhas, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até a última parte da terra. Verso 9, diz o quê? O 9, só até aí. Abre para mim agora aí, Atos 2, capítulo 2. Em Atos 2, nós vamos ver a descida do Espírito Santo sobre a igreja. Jesus disse assim para os seus discípulos: não saiam de Jerusalém, até que o Espírito Santo... Jesus disse para os discípulos passaram 3 anos e meio, aprendendo a expulsar demônios, sim ou não? Aprenderam a curar pessoas. Pode tirar que depois essa parte aqui eu explico aqui, pode tirar. Passaram 3 anos e meio aprendendo com Jesus como expulsar demônios. Eles estavam prontos, sim ou não? Não. Eles passaram 3 anos e meio orando por pessoas e pessoas sendo curadas. Eles estavam prontos, sim ou não? Não. Eles passaram 3 anos e meio aprendendo de Jesus. Eles viram Jesus sendo ressuscitado dos mortos, e Jesus está com eles ressuscitado. Jesus já tinha vencido o diabo. Eles estavam prontos ou não para poder falar de Jesus? Não. Jesus disse: não saiam, não vão ainda, não preguem ainda. Não, mas eu já expulsei demônio, bispo. Não, mas eu já fiz o curso. Não, mas eu já tenho tanto tempo na igreja. Não, mas eu já estou preparado. Jesus disse: não saiam ainda, não comecem ainda. Mas quando o Espírito Santo vier, Ele vai dar a vocês poder. E então o Espírito Santo veio, e o Espírito Santo encheu eles de poder, de ousadia, de intrepidez. Por que muito crente desvia? Por que muito crente falha? Porque ele quer fazer a obra de Deus no braço. Ele não tira tempo para buscar o Espírito Santo. Ele não tira tempo para se encher do Espírito Santo. E acha que está pronto. E acha que está preparado. E Jesus está dizendo: não vá, se encha do Espírito Santo. A igreja só começou porque o Espírito Santo veio. Se o Espírito Santo não tivesse vindo, nós ainda estaríamos reunidos e não iríamos começar a igreja sem Ele. A igreja só começou porque o Espírito Santo veio. Jesus foi claro: não comece sem Ele. Esperem Ele, Ele vai vir. E Ele já veio, amém? Você pode dizer glória a Deus por isso? Ele já veio. Assim tem que ser na vida do crente. Abre para mim João 16, o verso 13. Olha o que diz João 16, o verso 13. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, Ele vos guiará. Quem é que vai nos guiar? O Espírito Santo, o Espírito da verdade. Ele vos guiará em toda a verdade, porque Ele não falará de si mesmo, mas tudo o que Ele ouviu, isso Ele dirá, e vos anunciará as coisas vindouras. Diga glória a Deus por isso. Não faça nada sem o Espírito. Não faça nada. Não fale nada sem o Espírito Santo. Sabe qual é o problema de muito cristão que está querendo fazer a obra de Deus sem o Espírito? Você não vai conseguir. Se você não tiver tempo para Ele, se você não buscar se encher dEle, aprender dEle, você vai fazer na força. E na força cansa, e na força a gente se frustra, na força a gente não consegue. Eu já tentei assim, sem Ele. Eu já fiz na força. Eu já fiz na violência, achando que iria conseguir, e não consegue. Porque a Bíblia diz: quem é que convence as pessoas do pecado? É o Espírito Santo. Não são as minhas palavras que vai mudar você, mas é o poder do Espírito Santo. Não são as minhas palavras que convencem o pecador, mas é o Espírito Santo. Por isso que todo cristão precisa se encher do Espírito Santo e não fazer nada sem Ele. Se você vai fazer uma viagem, não faça essa viagem sem o Espírito. Chame por Ele, diga: Espírito Santo, vem.
Se nem Jesus ousou começar o ministério dele sem o Espírito Santo, se nem o próprio Deus começou nada nessa terra, não faz nada sem o Espírito Santo, se nem a igreja primitiva começou a ser igreja sem o Espírito Santo, por que que os cristãos de hoje não valorizam o Espírito Santo? Por que que os cristãos de hoje começam as coisas sem o Espírito Santo? Por que que os cristãos de hoje não dedicam tempo para se relacionar com o Espírito Santo? Por que que a igreja de hoje não entende isso? Que sem Ele é frustração. Deus está dizendo, não é pela força, não é pela violência, mas pelo meu Espírito. E a gente não obriga ninguém a colaborar aqui na igreja. Se o Espírito Santo não te convencer, meu irmão, não vai ser eu e nem ninguém aqui que vai te convencer. Se o Espírito Santo não te convencer a ser dizimista na obra de Deus, não tem homem que vai te convencer. Se o Espírito Santo não te convencer do chamado, da obra que Ele tem através da sua vida, pode ter certeza, o bispo tinha que ser muito brabo, o bispo tinha que pegar mais no pé. Meu irmão, se não for o Espírito Santo para fazer a obra na sua vida, não espere brabeza, não espere força, não espere empurrão, porque talvez Deus já está falando, talvez Deus já está ministrando, você só precisa ser direcionado por aquilo que Deus está falando. Amém? Não faça nada sem o Espírito. Tudo que você fizer sem o Espírito Santo vai ser fracasso. Todas as pessoas que fizeram algo sem o Espírito Santo foram derrotadas, viveram frustrações. Mas bispo, essa porta não abre. Deixe essa porta. Na hora certa, se for da vontade de Deus, ela vai se abrir. Mas o meu ministério não rompe. Espere pelo Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo começar a trabalhar, os anos que você achou que pareceu ser perdido, vão ser pouco comparado com o que Deus vai fazer através da sua vida. Quantos me compreendem? Você precisa do Espírito Santo mais do que tudo nessa vida. Você precisa da presença dEle. Ele tem muitas coisas para fazer através da sua vida. Deus tem uma linda obra para realizar através de você. Só que essa obra só pode ser começada se o Espírito Santo estiver. A obra que Deus tem para fazer na sua vida, ela só pode ser iniciada se o Espírito Santo começar. E se você não prioriza o Espírito Santo, se você não se relaciona com o Espírito Santo, como que você vai viver as coisas que Deus preparou para você? Se tudo que Deus fez, se tudo que Deus está fazendo, se tudo que Deus irá fazer, Ele só faz porque o Espírito dEle é que começa. Foi o Espírito de Deus que veio e gerou Maria, gerou Jesus no ventre de Maria. O Espírito Santo veio, gerou Jesus no ventre de Maria. Foi o Espírito Santo que veio e batizou Jesus para Ele começar o ministério dEle aqui nessa terra. Foi o Espírito Santo que veio e ressuscitou Jesus dentre os mortos. E Jesus disse, eu vou, mas eu vou enviar o Consolador. E não saiam sem Ele. Não façam nada sem Ele. Espere, porque quando Ele vier, Ele vai encher vocês de poder. Amém? Não faça nada sem o Espírito. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Diga, não faça nada sem o Espírito Santo. Esses dias nós estávamos aconselhando uma pessoa. E eu não sabia o que falar. E ela contando os problemas dela. E então, eu ali na minha mente, eu falei, Espírito Santo, o que que eu vou falar para essa pessoa? E sabe o que que o Espírito Santo ministrou no meu coração? E talvez você diz assim, bispo, como é que o Espírito Santo fala com a gente? Abra para mim aí, Romanos 8,14. Teve até uma ministração que a gente ministrou sobre ser guiado pelo Espírito Santo. Como ouvir a voz de Deus. O pastor Flávio também já ministrou algumas vezes aqui sobre como ouvir a voz de Deus. Porque todos os que são guiados por quem? Pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Quantos de vocês têm certeza da sua salvação? Amém? Se você morrer hoje, você vai morar no céu? Quem te falou isso? Quem disse que você vai morar no céu?
Como é que você sabe que você vai morar no céu? Hã? Porque o Espírito Santo colocou essa certeza dentro de... Alguém consegue tirar? Alguém consegue dizer que você vai para o inferno? E você acreditar nisso? Eu não consigo. Porque eu tenho uma certeza tão grande dentro de mim, da eternidade com Deus, da minha salvação, que nem o diabo dizendo que eu não estou salvo, eu não acredito. Nem um anjo vindo dizer que eu não estou salvo, eu não acredito. Porque o Espírito Santo, ele testifica dentro do nosso coração que nós somos filhos de Deus, que nós somos guiados por Ele, amém? Aqui no verso 16 vai dizer isso, para mim, continua, o 14, agora o 16. O mesmo Espírito dá testemunho com o nosso Espírito de que nós somos filhos de quem? Então o Espírito Santo diz no seu coração que você é filho, é essa certeza que você tem quando é Ele que está falando com você. E eu disse, Espírito Santo, o que eu vou falar? A mulher estava falando, precisando de ajuda. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Você não vai falar nada. Falei, mas Senhor, eu quero falar. Eu tenho que dizer alguma coisa, eu tenho que dar um conselho. Como é que o bispo não vai dizer nada? O Espírito Santo falou, você não vai falar nada. Deixa que a outra pessoa que está aí do lado vai falar. E eu não falei nada. Porque a gente precisa ouvir o Espírito Santo, porque a gente é muito impulsivo de querer fazer, de querer agir, e não é por força, não é por violência, não é na capacidade humana, mas é pelo Espírito Santo, amém? Paulo foi impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra de Deus. O Espírito de Deus impediu Paulo de pregar a palavra. O pastor Flávio ministrou isso aqui na quarta-feira. Por isso que você não pode faltar às quarta-feira, que tem saído muitas revelações aqui. Paulo queria pregar e o Espírito Santo disse o que para ele? Você não vai para lá não. Queria pregar em outros países e o Espírito Santo impediu ele. Agora, a melhor coisa da sua vida é você ser guiado, ser direcionado pelo Espírito Santo, porque tudo que Deus faz, Ele começa a obra com o Espírito Santo, e toda obra que o Espírito Santo começa, meu irmão, pode ter certeza que é vitória, pode ter certeza que é sucesso, amém? Então a partir de hoje, vai fazer alguma coisa, tem algum projeto, bota o Espírito Santo nisso, coloca ele no início. Se você já começou algo sem o Espírito Santo, fala, Espírito Santo, vamos começar aqui de novo, agora eu quero que o Senhor tome conta desse projeto, é do Senhor, eu devo fazer, eu não devo, tá? O problema é de muita gente que quer fazer na força do braço, e Deus está dizendo para mim e para você, não é por força nem, é pelo meu Espírito, é o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo te guiar, deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa Deus direcionar os teus caminhos, deixa o Espírito Santo te conduzir, porque se Ele te conduzir, você pode ter certeza que você vai estar vivendo os planos de Deus, amém? Eu quero orar por você. Eu queria convidar você a vir aqui à frente. Eu vou ungir vocês. Não comece nenhuma guerra sem o Espírito Santo. Não pregue sem o Espírito Santo. Não lidere sem o Espírito Santo. Não faça nada sem Ele. Deus está dizendo, não é por força, não é pela violência. Se Deus não trabalhar na tua casa, se o Espírito Santo não fizer, não vai ser na tua força. Feche os teus olhos neste momento. O Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite. Ele trouxe você especialmente para dizer essa palavra para você. Descansa em mim, meu filho. Descansa em mim, minha filha. Sou eu que faço a obra. Eu tenho poder para mudar essa história. Não força a porta. A porta vai se abrir. Não queira dar um jeitinho para ajudar Deus. Espere no Senhor. Deixa o Espírito Santo te guiar. Bispo, mas é ruim ficar solteiro, bispo. Eu estou precisando de um namorado, estou precisando de uma namorada.
Deixa o Espírito Santo preparar alguém para você. Ah, bispo, eu não aguento mais, bispo. Deixa o Espírito Santo te guiar. O Senhor está te convidando nessa noite. Confia em mim. Talvez você sente que você está atrasado na obra de Deus. Talvez você sente que você já poderia estar muito mais na frente. E você diz, eu tenho capacidade para mais. Mas se o Espírito Santo ainda não começou esse mais, descansa nele. Descansa no Senhor. Queira estar alinhado com o propósito e a vontade de Deus. Enquanto eles louvam, eu vou estar ungindo cada um de vocês, declarando que na sua vida não vai ser por força, não vai ser por violência, mas vai ser pelo Espírito Santo. Feche os teus olhos e diga a Ele, Senhor, eu quero a Tua presença. Busque a presença dEle neste momento. Trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e os doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. E Pai, eu quero contemplar a sua glória e majestade. E Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, e não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor. Aleluia, Jesus. Espírito Santo, nós precisamos da Tua presença. Sem a Tua presença nós não somos nada. Oh Senhor, a Tua palavra diz que não é por força, meu Pai, mas pelo Teu Espírito. Nos ensina, meu Deus, a viver na dependência do Teu Espírito. Nos ensina a ser guiado pelo Teu Espírito, meu Pai. Não nos deixe agir na nossa força humana. Oh Deus, não nos deixe, meu Deus, fazer guerras, meu Pai, mas que venhamos, meu Deus, ser controlados pelo Senhor, guiados pelo Senhor. Espírito Santo, nós te convidamos, tenha liberdade nas nossas vidas.
Guia o nosso coração, Espírito Santo. Essa igreja é tua, Espírito Santo. Essa obra é tua, Senhor. Tenha liberdade para fazer em nós conforme a tua vontade, Senhor. Começa em nós aquilo que é desejo do Senhor. Nos leva a viver o extraordinário. Nos leva a conhecer aquilo que o Senhor sabe, meu Pai. Nos ensina, meu Pai. Nos convence, nos guia, meu Pai. E nos livra. Espírito Santo de Deus, nós clamamos, meu Pai, por um novo tempo na vida da tua igreja. Clamamos por um tempo do despertar. E que nada que formos fazer aqui nessa igreja, e que nada que formos fazer nas nossas vidas, que não venhamos fazer sem a tua presença, Espírito Santo. Por isso nós declaramos: toma o início de tudo na nossa vida. Diga assim comigo, diga: Espírito Santo, a partir de hoje, eu não quero fazer nada sem a tua presença. Diga: Espírito Santo, seja o meu melhor amigo, seja o meu companheiro. A partir de hoje, eu entrego o controle de tudo nas tuas mãos. Diga: eu vou descansar, porque eu sei que o Senhor tem poder para fazer infinitamente mais. Diga: Senhor, que aquilo que o Senhor tem preparado para mim, que a partir de hoje eu comece a viver pelo poder do teu Espírito. E você que crê diz amém. Não saia ainda. Não faça nada sem o Espírito. Irmãos, quando você acordar, já chama Ele, diga: bom dia, Espírito Santo, me ajuda nesse dia. Se você for tomar alguma decisão, peça a Ele para te ajudar. Se você tem desejo de fazer a obra de Deus, peça o Espírito Santo para te ajudar. Peça a Ele para te encher, te revestir. Se você quer ganhar sua família para Jesus, não faça isso sem o Espírito Santo. Peça a Ele, Ele vai te ajudar. Amém? Sexta-feira nós temos o culto de libertação. Eu quero convidar vocês a convidar outras pessoas, querido. Nós conseguimos trazer outras pessoas se a gente convidar. Tem muito amigo seu, tem muita amiga sua que só vai vir se você convidar. Semana agora nós tivemos muitos visitantes. Aí quando eu fui saber, a pastora convidou a amiga convidou outra amiga, a amiga convidou outro amigo. Olha para você ver. Um convidou um que não era crente. O não crente convidou outro não crente. O outro não crente convidou outro não crente. Estavam os três aqui. Mas porque um convidou, colega de trabalho. E talvez você fique: não, mas o povo lá do meu trabalho não gosta de crente. Lá no meu trabalho também, quando eu trabalhava na empresa, eles não gostavam de crente. Eu levei todo mundo para a igreja, só não o meu patrão. Mas eu levei todo mundo. Todo mundo eu levei para a igreja. Não teve um do meu trabalho que pode dizer assim: não, o irmão nunca... Irmãos, eles diziam que não ia, tinha vezes que dizia que ia, eu ia na casa, e tinha vezes que até chateava, que era irmão, não dá para ir hoje não. E aí ia lá, até que eu conseguia levar. E eu sempre ganhei as pessoas para Jesus assim, os meus amigos de escola, amigos de trabalho. Então as pessoas que Deus coloca à sua volta é para você conseguir trazer para Jesus, amém? Então convida, traga essas pessoas. A gente está fazendo academia, até a menina que treina a gente da academia, eu já convidei para vir aqui na igreja, veio 3 vezes. Aí na última vez foi curada de uma doença incurável, aí não veio mais. Falei para ela, você tem que voltar para a igreja. Ah, mas Jesus já me curou. Falei: não, mas Jesus tem muito mais a fazer na sua vida. Ou seja, ela experimentou do poder de Deus, porque a gente convidou. E tem muita gente nessa cidade que vai vir se converter através da sua vida, amém? Então convida essas pessoas. Você que não pegou, quem já pegou, amém. Mas só quem não pegou a sacolinha, no final, os obreiros vão entregar uma sacolinha dessa para você, que não pegou, para você no próximo culto trazer 1 quilo de alimento, tá bom? Para a gente ter um trabalho social para ajudar outras pessoas. Vamos agradecer a Deus por esse culto? Feche os teus olhos, Pai. Obrigado pela tua palavra, pelo teu Espírito que habita em nós, Senhor. Deus, que a partir de hoje não façamos nada sem o direcionamento do teu Espírito. Nos leve para casa guardado, protegido, nos dê uma noite de paz, ó Deus, e desde já que essa palavra venha, ó Deus, ficar arraizada no nosso coração. Nós pedimos e abençoamos os teus filhos e filhas de volta para os seus lares, e dê a todos uma noite abençoada e um dia amanhã de paz e de prosperidade, em nome de Jesus. E você que crê diz amém?
Deus abençoe, cumprimente seu irmão aí, dê um abraço nesse irmão aí. Irmão, recebe um abraço aí, cheio do Espírito Santo aí. Recebe um abraço aí de quem está ungido, um abraço bem forte, da unção, do poder de Deus. Recebe esse abraço aí agora. Isso.